Então, conceitos de mente, ego, espírito e consciência. Vou falar um pouco sobre isso. Então, primeiro conceito de mente. De acordo com a visão predominante hoje, baseada no conhecimento científico que nós temos, tá? O corpo humano, como funciona o cérebro e tudo mais, é difícil dizer que a mente é independente do cérebro. Parece uma coisa um pouco ingênua. Então, nós temos que entender a relação da mente com o cérebro, né? Então, o cérebro é um órgão do corpo humano, é material, tá? E a mente é uma atividade do cérebro, uma manifestação do cérebro, ou o cérebro ativo, certo? Sem o cérebro, sem esse órgão material, tudo indica que a mente deixa de existir, né? Alguns experimentos, algumas experiências, né, nós podemos citar para fortalecer essa noção, né? Por exemplo, né, os transplantes de órgãos, tá? Então, é comum as pessoas falarem a respeito de transplantes de órgãos como coração, fígado, rins, tá? Isso é já tido como comum, tá? As pessoas não se espantam com isso. No entanto, é possível também fazer transplante de pele, transplante de córneas, transplante até mesmo de braço, né? Na ex-União Soviética foi feito um transplante de braço. Então, o sujeito tinha perdido o braço e recebeu um braço, né, que era do corpo de uma outra pessoa que havia falecido. E costuraram no braço do sujeito, conseguiram conectar os nervos, ele conseguiu até mesmo, né, depois de um tempo ali, que houve a cicatrização, conseguiu até mesmo mover, né, a mão, né, mover o braço. O que aconteceu com ele? Ele acabou entrando em depressão, né, parou de tomar os remédios que estavam auxiliando a que o seu corpo não rejeitasse aquele braço, né, porque ainda era um corpo estranho, né? O braço ainda era um corpo estranho ao seu corpo. Aí ele entrou em depressão, começou a se achar um Frankenstein, um monstro, e parando de tomar aqueles remédios, o corpo começou a rejeitar o braço e tiveram que amputar novamente o braço. Mas é possível fazer transplante de braço. Provavelmente no Ocidente já devem ter feito, tá? Também. Mas na União Soviética isso foi feito. A ex-União Soviética, né? Bom, mas o que isso nos diz a respeito da questão da mente e cérebro? Se nós podemos transplantar partes de corpos, né, corpos de pessoas falecidas para um corpo de uma pessoa viva ainda, né, será que não é possível transplantar também um cérebro, uma cabeça? Isso foi feito com primatas, né, com macacos. Tá? Fizeram uma experiência também, transplantaram a cabeça de um macaco para o corpo de outro macaco. Tá? Eles não conseguiram conectar os nervos na coluna vertebral tal como deveria, né? Então, claro que o macaco não conseguia mover o corpo, mas aquela cabeça se manteve viva, o cérebro se manteve funcionando. Então, eles conseguiram fazer o transplante. Só não conseguiram resolver o problema da coluna vertebral, né? Bom, mas o que isso indica? Bom, que é possível, sim, fazer o transplante, né, de cabeça. Então, isso nos faz pensar, né, nos faz pensar que se um dia fizerem isso aí, talvez no futuro vão fazer, bem provável, transplante de um sujeito que está morrendo, a cabeça dele para um corpo, né, de uma outra pessoa, né, que tenha tido uma morte cerebral, né, esse sujeito ele vai junto com o seu cérebro, né, parece uma coisa bem óbvia. Tá, mas isso que tem a ver com o problema da mente e cérebro? Ora, isso nos diz, então, que a mente é dependente do cérebro. Então, se eu transplantar ali a cabeça do João para o corpo lá do Pedro,
o João vai junto com a sua cabeça, certo? Porque o cérebro é a questão, né? É o centro dos pensamentos e da memória e tudo mais, né? Tanto é que a medicina hoje, né, decreta a morte de alguém quando é identificada a morte cerebral, tá? O coração até pode parar, mas aí conecta uma pessoa numa máquina e a circulação sanguínea continua através da máquina. Mas se o cérebro morre, a pessoa é decretada como morta. Então, o cérebro é a questão, a mente está no cérebro, né? Então, nessa relação entre mente e cérebro, um depende do outro, né? O cérebro depende da mente porque é através a mente nada mais é que a sua manifestação, né? Através da mente como pensamento, como memória, que o cérebro é capaz de pensar sobre si mesmo. Nós estamos falando aqui sobre o conceito de cérebro, né? Mas sem o cérebro, a mente não é nada, é uma função do cérebro, tá? Mas como eu disse no início, há quem acredite e defenda a posição que a mente pode ser independente, sim. Por exemplo, quem acredita no espírito, né? E esse também era um dos temas da tarefa, né? Essa tarefa 3 que eu havia pedido para vocês, né? Então vocês deveriam pesquisar também o conceito de espírito, né? Então, aqueles que acreditam na existência de espíritos vão dizer que se o cérebro e o corpo morrem, né, a mente se mantém viva, porque para eles a mente é espírito, né, e haveria uma existência independente da mente, né, que mesmo que o corpo falecesse, ela continuaria, né. Isso não é uma ideia apenas defendida pelos espíritas, né. Na antiguidade, na Grécia Antiga, Platão defendeu algo parecido. O filósofo Platão dizia que a mente humana, psique, era imortal. Se morria o corpo, ela sobrevivia e podia voltar, encarnar em outro corpo, porque a mente para ele era como uma ideia. Então, ele achava que o mundo era dividido. Aí já podemos fazer um link com a filosofia também, né? Vamos emendar e tudo. Platão achava que o mundo era dividido em mundo das ideias, né, e mundo físico sensível, né? Então, duas dimensões da realidade. No mundo das ideias estavam as essências perfeitas das coisas que nós observamos no mundo sensível ou dos sentidos, que é esse mundo aqui onde nós estamos no momento, que nós percebemos as coisas com os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, tá? E as coisas que nós percebemos seriam meras sombras, reflexos das ideias perfeitas que estariam nessa dimensão superior. Então, por exemplo, no mundo das ideias haveria uma ideia perfeita de cachorro, e todos os cães que existem no mundo sensível dos sentidos seriam apenas um reflexo dessa ideia perfeita, né? Então ele achava que a mente humana era como uma ideia perfeita, uma ideia também, e que sobrevivia à morte do corpo físico, né? Nessa teoria do Platão, né, nós podemos entender também as ideias como conceitos, né? Por exemplo, o conceito de cão, de cachorro, né? Nesse exemplo aí, existe um conceito de cachorro. Se você pegar o dicionário, vai ver lá o conceito de cachorro. O cachorro é um mamífero, canino, né? Então, um mamífero do grupo dos caninos. Como mamífero, tem coluna vertebral, é um animal superior porque tem coluna vertebral. Ele tem pelos, glândulas mamárias, sangue quente, etc., né? E é do grupo dos caninos. Ele late. Tem um conceito de cachorro. Esse conceito de cachorro é válido para todos os animais que nós chamamos de cachorros. Diferente, o gato já tem um outro conceito. O conceito de gato é diferente do conceito de cachorro. O gato é um felino, ele mia, mas também é um mamífero, e etc, etc. Então, o Platão achava que esse conceito ele existia antes, né, das coisas. Então, o conceito de cachorro existiria antes dos cães que nós conhecemos no mundo dos sentidos. Já existiria o conceito de cachorro lá no mundo das ideias, né? Parece uma coisa assim fantasiosa na teoria dele, mas essa era a teoria dele, tá? E ele acreditava então que essas ideias eram eternas. E a mente humana, né, cada sujeito, cada mente humana seria como uma ideia. Então, se morre o corpo físico, essa ideia permanece. E é semelhante, então, ao conceito de espírito. Aliás, o espiritismo
se inspirou muito no Platão, né, nessa teoria do Platão, né? Os espíritas vão acreditar que se morre o corpo físico, o espírito permanece e pode depois voltar, reencarnar em outro corpo e tudo mais. Então, nessa perspectiva, a mente seria sinônimo também de espírito, né? E se morre o cérebro e o corpo físico, essa mente, então, permaneceria, tá? Mas aí, né, nós teríamos que identificar a mente com algum tipo de matéria, né, sutil, algo assim, tem que ser feito de alguma coisa, né? Não pode existir algo que não seja feito de alguma coisa. Se não é feito de nada, é igual a nada, né? Então teria que ser feito de algum tipo de matéria sutil. E os espíritas vão reconhecer isso, eles vão dizer que um espírito ele tem, né, tem uma materialidade sutil, o perispírito, que eles chamam. O espírito ele tem um corpo, né, que é uma espécie de matéria sutil, que é o chamado perispírito. Então, assim que o Allan Kardec, fundador do espiritismo moderno, resolvia a questão. Já para o Platão, não. A ideia era, era diferente da matéria. A matéria era o lixo do mundo mesmo. Mas, de alguma forma, essa ideia se ligava ao mundo material. Né? No caso da mente humana, se prendia a um corpo material. Lá no Oriente também, os budistas, né, os hinduístas, os brahmanistas, eles defendem, e o budismo se espalhou pelo mundo, é uma religião hoje internacional, né? Mas essas religiões que eu citei, budismo, brahmanismo, né, chamado vulgarmente de hinduísmo, né, o brahmanismo, são religiões que aceitam a ideia de reencarnação. Então, eles pressupõem que algo, né, no ente humano permanece após a morte do corpo físico, né, uma espécie de espírito, um atma, como falavam, uma alma, algo assim, permanece e pode reencarnar até mesmo em animais e plantas. Né? Para nós parece uma coisa muito estranha, muito diferente da nossa cultura. Já no cristianismo, a ideia de reencarnação não é muito bem vista, né? Embora os espíritas se autodenominem como cristãos também, se classifiquem como cristãos. Mas no cristianismo nós encontramos a noção de ressurreição. Tá? E como é que é a ressurreição? Na ideia de ressurreição, o sujeito, após a sua morte, ele pode voltar futuramente e reencarnar, ressuscitar, né? Esse é o termo, em corpo e espírito. Né? E a isso se deveria à ação divina. Deus faria isso, né? A pessoa ressurgir em corpo e espírito tal como ela era antes da morte, né? Para o julgamento final, por exemplo. Né? Então, é a ideia de ressurreição, né? Que aparece lá no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo, né? Ele é crucificado, depois colocam ele numa tumba, né? Tapam lá com uma pedra, mas ele ressuscita, né? Em corpo e espírito, volta à vida, né? Então, essa é a ideia central do cristianismo, a possibilidade da ressurreição. Né? E aqueles que seguirem os mandamentos, né, passarão pelo julgamento, né, final, né, o juízo final. Já aqueles que cometeram muitos pecados e erros, né, vão se dar mal no dia do juízo final. Na ideia do cristianismo, tem a ideia do julgamento, né, no juízo final. Né? Mas então o cristianismo aceita a separação entre espírito e corpo, né? Só que ao mesmo tempo, né, tenta colocar aí, né, a noção de ressurreição. O sujeito ele ressuscita em corpo e espírito, quer dizer que para se manifestar o espírito vai precisar do corpo, né? Caso contrário, não seria necessário dizer que ele ressuscita em corpo e espírito, né? Ele poderia ressuscitar apenas como um espírito, voltar ativa como um espírito, mas não. No Novo Testamento se destaca a ideia da ressurreição, o corpo e o espírito ao mesmo tempo. Tá? Então, essa ideia de mente, né, aparece de formas diferentes, aí, dependendo da religião e concepção filosófica. Tá? Eu simpatizo mais com a noção de que a mente é apenas uma atividade do cérebro, uma função do cérebro. E quando o cérebro e o corpo morrem, a mente então deixa de existir. Né?
as religiões não vão aceitar isso muito bem, né, como eu acabei de citar aí, né, porque a maioria dessas religiões que se espalharam pelo mundo, né, o budismo, o islamismo, o cristianismo, vão, né, trabalhar com a ideia de que o espírito ele não morre após a morte do corpo físico, né, ou então que ele pode voltar, reencarnar ou ressuscitar, no caso do cristianismo, tá? Bom, aí temos a questão da consciência, né, que era um outro tema que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Mas antes de falar de consciência, quero só esclarecer ali o termo espírito. A palavra espírito, do latim, tem uma relação também com a palavra animus, né, que é aquilo que anima o corpo. Aí, dependendo da tradição religiosa, né, eles vão dizer que, por exemplo, dentro do cristianismo, né, algumas igrejas vão interpretar isso como uma energia divina que anima o corpo. Então, o espírito teria origem na divindade, né? Já na visão grega antiga, lá dos filósofos antigos, o espírito, né, seria então uma força vital, né, ligada à natureza, né? E no caso do ente humano, o espírito teria uma ligação com a alma, com a psique, né? E, e aí eles não separavam muito isso aí, psique de ânimos, né? Mas a ideia, né, de espírito dentro da tradição cristã está muito ligada a essa ideia de força divina que anima o corpo físico, né? Então, tem uma ligação do espírito com a divindade, e algumas tradições cristãs vão separar o espírito de alma, dizer que a alma é a manifestação individual do espírito em um corpo humano específico, né? A personalidade do sujeito, etc. O espírito é essa energia divina que anima o corpo e a alma do sujeito, tá? Então, só alguns detalhes para vocês aí dessa questão. Mas a palavra espírito está relacionada à palavra ânimos e a força que anima o corpo, né? Então, essa é a origem do termo. No grego, a palavra espírito era pneuma, né? Que tem a ver com aspiração. Daí tem a palavra também pneumonia, certo? Então, espírito tem uma relação aí também com essa palavra aí, pneuma, que é do grego. E em latim, anima ou animus, ou então espíritos, tá bom? A visão grega era uma força vital. A visão latina também, uma força vital que animava o corpo, tá? E os gregos antigos, o Anaxímenes, por exemplo, um filósofo pré-socrático, antes de Cristo, final do século VI, início do século VII, no final do século VII, início do século VI antes de Cristo, ele relacionava, então, essa força vital com o ar. A gente respira, né, isso dá vida ao nosso corpo. Já a palavra consciência, né, é uma palavra composta, né, nós temos aí ciência no meio da palavra, né, ciência é estar ciente de, estar com conhecimento de ou percebendo alguma coisa. Consciência seria, né, uma capacidade da mente humana de perceber a si mesma e perceber-se como, né, algo no mundo. Então, a mente humana percebe a si mesma, tem consciência, percebe que tem essa capacidade também, né? Então, além de perceber a si mesma, ela percebe que tem essa capacidade de perceber a si mesma e percebe-se como algo no mundo, né? A consciência humana, ela é mais intensa, né? Se compararmos a consciência humana com a consciência em outros animais. É claro que um animal como um cão tem uma consciência de si. Eu posso chamar o meu cachorro aqui pelo nome, né? Um deles, tem dois, e qualquer um que eu chamar, eles vão vir aqui, né? Eles têm consciência de si mesmos. Só que eles não pensam sobre isso. Eles não têm consciência de que têm consciência. Entenderam a diferença? Por isso até o nome da nossa espécie, Homo sapiens, né? Uma outra denominação é Homo sapiens sapiens.
o homem que sabe, quer dizer, nós temos consciência, mas também, ao mesmo tempo, algo além disso, nós sabemos que temos consciência. Então, o cachorro, ele tem consciência de si, eu posso chamar ele pelo nome, ele vem até mim, né? Eu posso jogar uma bolinha e dizer, ó, vai lá, pega, né? Ele vai lá e pega, ele sabe que eu estou falando com ele, mas ele não sabe que tem essa capacidade, ele não pensa sobre si mesmo, tal como nós, ele não cria um conceito para si mesmo, né? Por exemplo, nós podemos pensar sobre nós mesmos, o que é ser humano, o que é consciência, o que é a mente, o que é o eu, o que é o espírito. O cachorro é capaz disso, ou pelo menos nunca nos contou, né? Nenhum cachorro parou para nos explicar essas questões filosóficas, certo? Então, nós temos a capacidade de pensarmos sobre nós mesmos e filosofarmos, lidarmos com conceitos abstratos. Os demais animais, ao que tudo indica, não, né? A linguagem foi muito útil para isso, né? A linguagem nos ajuda a desenvolver o pensamento sobre nós mesmos e lidarmos com essas questões abstratas aí, né? Então, a consciência é a capacidade da mente humana de perceber-se e compreender-se como algo no mundo, tá? Então, há uma diferença entre mente e consciência. Consciência é uma capacidade da mente, e a mente, por sua vez, é a manifestação do cérebro. Se morre o cérebro, a mente morre, nessa perspectiva aí que eu defendo, né? Mas as religiões, como eu citei para vocês, muitas delas não vão aceitar isso. A mente é independente do cérebro, se morre o cérebro, a mente continua. Tá? Por que eu acho que isso não faz muito sentido? É porque se é assim, então por que precisa de um corpo, né? A mente poderia viver muito bem sem o corpo, então, né? Se ela não precisa do corpo, se o corpo morre, ela continua viva, por que ela se ligou a um corpo, né? Bom, algumas religiões vão dizer, não, isso é para um período de aprendizado, a mente tem que passar por isso, é um teste e tal, mas, na minha opinião, isso não faz muito sentido. A ideia do eu, do ego é eu, né? O eu é um produto também da mente consciente quando ela olha para si e compreende-se como tal. Então, a mente olha para si mesmo, cria um conceito para si mesmo e uma personificação, uma imagem de si mesmo. Por exemplo, quando vocês pensam sobre vocês mesmos, vocês criam uma imagem de vocês mesmos para pensarem sobre si mesmos, né? Então, por exemplo, eu sou o Paulo, professor, tal, tenho uma imagem, faço uma imagem do que eu sou, mas é a minha mente que está produzindo essa imagem. O eu é isso, o eu é um produto da mente humana, consciente, pensando sobre si mesmo, criando uma imagem de si mesmo, tá? Então era isso, esses eram os tópicos aí da tarefa, da etapa 3. Vocês tinham que pesquisar, então, o que era a mente, o que era o ego, e o que era espírito e consciência, tá?